Vamos começar com um texto da Bíblia que nos ajuda já com a ação principal. Vai nos dar o sujeito do verbo, vai nos dar o predicado do verbo, tanto direto como indireto. Mateus 1, 21. O que é que nós temos ali? Mateus 1, 21, o que diz? Texto bem conhecido. Alguém achou aí? Pode ler? Bom, aqui nós já temos algumas respostas. Quais são as respostas que nós temos aqui? Quem é o Salvador? Jesus. Quem está sendo salvo? O povo. Do que está sendo salvo? Dos pecados. Tá? Então aqui nós já começamos. Eu falei do quadro que seria interessante, a gente ia colocando ali para ir fazendo um mapa mental disso. Bom, aí vem a primeira pergunta. Por que eu preciso ser salvo do pecado? Então aqui nós temos algumas coisas, né? Por quê? Aí vamos lá em Romanos 6, 23, diz o quê? Salário do pecado é a morte. Mas por que eu estou em pecado? Aí eu vou ter que ir lá em Gênesis. Aí lá em Gênesis começa a explicar. Deus criou o ser humano como? Sem pecado, tranquilo, bonitinho, lindinho, tá. Aí o homem peca. No momento que o homem peca, o que acontece com o homem? Aí eu tenho que definir pecado para poder entender salvação. Se eu não definir pecado, eu não entendo salvação. Se eu estou sendo salvo do pecado, e eu não sei o que é pecado, eu não sei do que eu estou sendo salvo. O que é pecado? Então, nós temos pecado, transgressão da lei. O que é lei? Percebe que é uma sequência de coisas, mas precisa ser respondido. O que é transgressão da lei? Qual que é a essência do pecado? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que entender para entender salvação. Vamos começar com Isaías 59, 2, um texto bem conhecido. O que diz ali? O que o pecado faz? Me separa de Deus. Então, vamos lá no Gênesis. Deus cria o ser humano. Bonitinho, tal, maravilhoso. Aí chega no 7º dia, ele faz o quê? Ele separa um dia para estar com o homem, face a face. De repente, quando o homem peca, acontece o quê? Tem uma separação entre o homem e Deus. Então, salvação é Deus resolver esse problema, dessa separação. Porque se você chegar na presença de Deus, vai acontecer o que com você? Vai morrer, vai ser fulminado. Então, é por isso que eu preciso de salvação. Porque eu estou condenado à morte. O que é que eu preciso fazer para estar condenado à morte?
É nascer, só isso. Nascer. Salmo 51 diz o quê? Em pecado eu nasci? Em pecado me concebeu? Minha mãe. Vamos lá em Romanos no capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha. Como que Paulo coloca isso? Sabe, para o ser humano aceitar isso é meio complicado. A gente é meio orgulhoso, a gente acha que a gente pode. Tem um monte de coisinhas aqui que... Romanos capítulo 5. 51. 50. Deixa eu ver aqui. A cabeça já não funciona mais. Direito. Cinquenta e 5. Romanos 5, começando com o versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui ele vai fazendo vários contrastes, e ele dizia que Adão pecou, o que aconteceu? Desgraçou todo o resto. É mais ou menos assim, ó, ser brasileiro? Sim. Por quê? Você nasceu no Brasil. Você quer ser americano? Então, o sonho americano, né? Ah, você quer ser americano? O que você tem que fazer? Você tinha que ter nascido lá. Ser brasileiro. O que é que você fez para ser brasileiro? Nasceu aqui, teu pai, descendente de brasileiro. Né? O que é que você fez para ser pecador? Descendente de Adão. Ele desgraçou tudo, aí começou o quê? Desgraceira, daí para frente. E não foi só ele, o mundo também ficou. Mas trouxe mais do que isso. Aqui vai dizer o quê? Aí diz assim, olha, versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, a partir de Adão, todo mundo que nasce nesse mundo está condenado à morte. Então, aqui a primeira coisa que tem que começar a entender sobre salvação. Quantos erros eu tenho que cometer para estar condenado à morte? Nenhum. Então você não está condenado à morte porque você mentiu, roubou, bateu em alguém, xingou, transgrediu o sábado. Você está condenado à morte eterna, basta você nascer. Só isso. Dá para entender isso? É por isso que, vamos lá em São João 6, São João 3, Evangelho de João, capítulo 3, Jesus começa a conversar com Nicodemos no versículo 3. O que é que ele diz? O que ele diz? Se você não nascer de novo. Por que você tem que nascer de novo? Vamos no versículo 5 e 6. Em verdade, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por que você tem que nascer de novo? Porque tem um problema com o seu primeiro nascimento. Você nasceu à imagem de Adão, condenado à morte, safado, sem vergonha, escravo de Satanás, e vai para o inferno, se não for pela graça de Deus. Só isso. É como se você tivesse nascido na prisão, condenado à morte eterna.
Se você for bonzinho na prisão, o que vai acontecer? Hã? Você está condenado à morte eterna, não é igual no Brasil que tem. Você está condenado à morte. Vai reduzir o quê? Você vai morrer igual. Se matar 10 na cadeia, o que acontece? Vai morrer igual. Aumenta a sua pena? A dosiometria é a máxima. Não é 30 anos que você for bonzinho, diminui. Não, você está no corredor da morte, só esperando o dia. Então aqui é o primeiro ponto que você tem que entender. Você é pecador não porque faz coisas erradas, porque você nasceu assim. E se eu não entender isso, não adianta. Aí quando você vai conversar com pessoas de fora, qual o grande problema que você tem? Ele olha para você e fala assim, olha, tudo bem, tem meus errinhos, mas quem não tem? Eu não mato, eu não roubo, pago meus impostos, ajudo o meu próximo, dou minhas esmolas. Não sou tão mal assim, né? Eu estou legal. Eu não sou perfeito. E vem adventista com esse papinho. Amigo, você está numa condição legal, você nasceu separado de Deus, escravo do pecado, não tem vontade de fazer o que é bom, não tem poder para fazer, e condenado à morte eterna. E você gosta disso, porque você gosta de pecar, e eu também. Se não é o Espírito Santo vir e ficar assim, acorda, não. Aí ele mostra assim, fala assim, isso aqui é bom. Você fala assim, por que eu tenho que fazer isso? Não, é bom. Mas não sei, eu não gosto. Eu sei que você não gosta. Pecador não gosta de nada de Deus. Nós gostamos do que é mal, nosso gosto está pervertido. Por isso que a luta contra o pecado é igual para qualquer pecado, né? Porque nós não gostamos daquilo que é de Deus. Consegue entender o que está acontecendo? Eu não me torno mais pecador ou menos pecador. Eu sou pecador. Pastor, você está insistindo muito nisso. Enquanto eu não entender isso, não tenho o que fazer. Sabe por quê? Quem que me chama para a salvação? Espírito Santo. Vamos ver onde é que o Espírito Santo começa? Abra sua Bíblia aí em São João, capítulo 16. Vamos no versículo 8. Qual a primeira coisa que o Espírito Santo faz? Ele faz 3 obras no processo de salvação. Qual é o primeiro? Convencer do quê? Do pecado, depois da justiça e depois do quê? Do juízo. Amigo, se você não se acha pecador, você vai precisar de um Salvador? Você não vai precisar. Esse é o nosso problema da nossa pregação. Você fala, Jesus te ama, Ele veio te salvar. Aí o sujeito faz o quê? Eu estou bem. Não preciso não. Aí você vai lá na favela, fala, ele vai te dar mansões de ouro, ele vem e batiza na tua igreja, você dá a cesta básica, ele vem. Mas o cara que tem tudo, que está bem e tal, você fala, Jesus te ama. Aí ele vai fazer igual o americano, so what? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Você percebeu que quando ele tem morte na família, quando ele está com câncer, quando ele está com não sei o quê, é que aí acontece o quê? Deus, na verdade, ele não está procurando o problema, certo. Ele está querendo se livrar da consequência do pecado, mas não do pecado. E esse é o nosso problema. A gente quer docinho. A gente não quer se livrar do pecado. Se você chega para uma pessoa e fala assim, olha, você que apanha da esposa,
mora com a sogra, é abusado, foi abusado desde criança, anda de busão lá para ir para o emprego, é oprimido no trabalho, e não sei o quê, vem para Jesus, Jesus te livra, isso é a coisa mais linda de Deus. E aí, o que vocês acham dessa mensagem? Correta, incorreta, incompleta, como é que é? Hã? Vocês estão quietos, quietinho, falando nada. Hã? O que é que você crê? Sim. Só tem um problema com a maneira de eu estar falando. Eu estou falando para ele dos problemas, das consequências do pecado, mas não do pecado. Porque se eliminar a sogra, ou isso, aquilo, eu estou bem, mas você não está bem, você é o pecador. Você conseguiu entender o problema? Se agora você tem dinheiro, a sogra trata você igual uma mãe, e não sei o quê, você foi no psicólogo, resolveu seus traumas, estou bem. Não está. Condenado à morte do mesmo jeito. O problema não são os efeitos do pecado, o problema é o pecado que está dentro de você e dentro de mim. É isso que Jesus veio me salvar. O problema sou eu, o problema são duas letrinhas, eu. Sabe por que tem desgraça na igreja? Porque eu estou lá e eu sou pecador. Sabe por que tem briga na igreja? Porque eu estou lá e eu sou pecador. E você quer ver como que a gente é pecador? Pisa no pé de alguém. Como é que ele faz? Querido companheiro, os 150 joules de força que você está empregando em cima do meu artelho está causando uma compressão que causa um desconforto e vai transmitir circuitos elétricos até o meu cérebro, que resulta num estado de dor. Poderia, por favor, aliviar e levantar o seu pé? É isso? O que a gente faz? Olha, pega! Você não está vendo? A gente é egoísta, a gente só pensa na gente. Briga de marido e mulher, como é que é? Começa assim: amor, você é mais linda do que eu. Não, você é mais bonita. Não, você é mais bonita. Não, você é mais... Aí eles começam a brigar assim. Você já viu essa briga? Não, não tem. A briga é o quê? Encontro de casal clássico. Está dando a palestra. O que acontece? Aí o pastor lá, ou o palestrante, fala alguma coisa que a mulher tem que fazer. Aí daqui a pouco fala alguma coisa que o homem tem que fazer. Aí fala alguma outra coisa que a mulher tem que fazer. Prestou atenção? Na maioria dos casos, os casais não vão para encontro de casal para resolver o problema, é para o outro aprender como tratar ele. Isso se chama egoísmo, é porque tem aquela desgraça do pecado dentro de você, que você só pensa em você. É disso que Deus veio resolver o problema. E é por isso que a primeira coisa que o Espírito Santo faz é o quê? É chegar, né, falar: tem uma notícia boa para você. Você é pecador, condenado à morte. Não é porque você fez nada de errado, você nasceu. E você é escravo de Satanás e você não gosta do que é bom. E acabou. Não, mas eu. Você. Não, mas é porque adores, não porque o meu filho, o patrão.
você. Não, mas o outro. Não interessa, é você o problema. O problema não é o outro. Olha como o pecado é uma desgraça, né? Já em Gênesis 3 a gente vê isso bem claramente. Deus chega assim, Adão, cadê você? Adão fala o quê? Eu me escondi, eu percebi que eu estou meio assim, não estou bem vestido e tal. Aí Deus é fantástico, ele fala assim, Adão, você comeu daquele fruto que não era para comer? Aí, eu não, senhor. Foi ela. Egoísmo puro. Esse é o nosso problema. Esse é o pecado. Toda hora a gente está bem. O problema é que se não fosse o outro, eu estava, 10. Se não tivesse ninguém para me encher os picuá, ninguém para não sei o quê, ninguém para não sei o quê, eu era santo. Não, você não gosta de nada santo. Você nem ia atrás de Deus, não é nós que vamos atrás de Deus, é Deus que vem atrás da gente. Então, salvação é um ato de Deus de buscar um sujeito que não quer ser salvo, porque nem está consciente do que ele é. Ainda o Espírito Santo tem que fazer o quê? Você precisa desse Salvador. Por quê? Porque você está perdido. E ele demora um tempão para tentar nos convencer disso. Então, não é o que você fez ou faz, é você, sou eu. Isso é o primeiro ponto. Você fala, mas pastor já falou isso. É, para ver se entra na cabeça. Porque isso vai resultar no próximo ponto. Se não depende do que eu faço para ser pecador, também não depende do que eu vou fazer para ser salvo. Aí fala, tá, e agora, qual a solução? Deus fala assim, eu posso te salvar, você quer? Aí você tem duas opções, aceitar ou rejeitar. Então, primeira coisa, você não escolhe ser salvo. Vamos lá? Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Quem que conheceu, predestinou, chamou? Quem? Deus. Foi Deus que te escolheu. Você não escolhe ser salvo. Se você não atrapalhar, Deus te salva. Você já foi predestinado para ser salvo em Cristo. O que você pode fazer é o quê? Rejeitar. Não quero. Não quero. Eu não quero. Ah, não quero. E isso é rejeitar quem? Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer o quê? Te convencer. Eu não quero, não quero. Mas, por isso que é chamado salvação é o quê? Pela graça. Como é que eu sou salvo? De graça. Deus vem e fala o quê? Estou te oferecendo. Você quer? O que você tem que fazer? Não, eu já fiz. Você tem que crer que eu te salvo. Mas o que é crer? Ah, tem um detalhe aqui. Você continua pecador. Então, não dá para confiar em você. Sabe o que tem que fazer? Eu vou te dar um exemplo.
E qual o exemplo que ele deu? O que diz lá em São João que o Espírito Santo faz? São João 16, versículo 9. O que ele faz? Primeiro, ele convence do pecado por quê? Quem que é esse mim? Jesus. Então ele fala assim, ó, sabe qual o exemplo? Olha aqui para Jesus. Esse é o homem. Não confio em você não. Então daqui para frente, crer em Jesus significa o quê? Você vai pôr um espelho na tua frente, e esse espelho é Jesus. E aí você vai olhar assim, Senhor, o que tem que falar? Como é que o Senhor falou? Ah, é assim, então eu falo assim. Senhor, como é que tem que pregar? Assim? Então, eu viro para cá e prego assim. Como é que tem que vestir? Sim? Ah, então, vem cá. Como é que tem que... Porque eu não posso confiar no meu eu. Meu eu é o quê? Pecador. O que é que vai sair de bom? Que a Bíblia diz, do nosso coração sai o quê? Enganoso é o coração do homem. E Deus sabe disso, por isso que ele falou, para eu te salvar só tem uma condição. Você não pode confiar mais em você. Como é que a Bíblia usa isso como exemplo? Vamos lá em Romanos no capítulo 6. Versículo 3 em diante. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós façamos o quê? Andemos em novidade de vida. Então, o velho homem tem que fazer o quê? Morrer. E agora é o quê? Um novo homem, e esse novo homem não vive mais o que ele gosta, o que ele acha, o que ele pensa, porque tudo que ele acha, gosta e pensa é pecaminoso. Mas eu sou bonzinho. É não. Então, você é salvo para viver como salvo. Não tem jeito de eu aceitar a salvação. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? De um dia, bonito dia, você recebe na sua casa uma carta do consulado americano e fala assim, você foi premiado com Green Card. Está com todo o dinheiro aqui, pago para você ir para os Estados Unidos. Você não fez nada. Graça. Pô. Aí você chega lá, você vai ter que viver baseado em que lei? Do Brasil ou dos Estados Unidos? Hã? A de lá. Porque se você não viver de acordo com a lei de lá, o que acontece? Você vai ser deportado. Mas eu sou brasileiro. Não, você mudou de cidadania. Você não é mais brasileiro. Agora você é americano. Você não é mais desse mundo. Agora você é o quê? Do reino dos céus. Então, percebe que salvação é mais do que Deus te dá o presente para você entrar lá no céu quando você morrer? Salvação é resolver o problema do pecado. E o pecado faz o quê? Me separa de Deus e me leva a gostar do que é mal, a ser egoísta, avarento, briguento, chato, nojento, rabugento, ranzinza, vingativo. Então não tem como, não tem jeito de eu falar, estou salvo por Jesus, mas quem vive é o velho homem. Você não está salvo.
Dá para entender isso? Vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 4, o que é que diz? Por quê? Para que eu sou salvo? O que é que diz aí? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sou chamado por Deus para ser livre. Livre do quê? Do pecado. E o que é ser livre do pecado? Aí você tem um monte de exemplos de Paulo. Aquele que mentia, o que acontece? Não mente mais. Aquele que era vagabundão, não trabalhava, o que acontece? Vai trabalhar. Aquele que andava pelado, indecente, o que acontece? Vai pôr roupa. Aquele que era intemperante vai fazer o quê? Vai ser temperante. Só que tem pessoas que querem entrar nos Estados Unidos pela fronteira e pagam um coiote. Ele não tem green card. Ele quer ser americano sem graça, pelo seu próprio esforço, burlando a lei. E aqui é o problema. Eu quero chegar diante de Deus e fazer o quê? Mas, Senhor, em Teu nome eu fiz milagre. Eu fiz reforma de saúde, eu fiz reforma do vestuário, eu abandonei isso, eu abandonei aquilo, eu dei esmola, eu fiz não sei o que lá. Deus fala o quê? Conheço você não. Isso é legalismo. Agora, você percebeu que é bem estreito o negócio? Eu posso tentar ser salvo fazendo as obras da lei. Ou eu posso morrer para o mundo e falar o quê? Opere em mim o querer e o efetuar. Qual a diferença entre o fariseu e o salvo? Nem sempre são as obras. É porque elas estão sendo feitas. Qual a razão? Uma é feita pelo poder do Espírito. A outra é feita pelo eu humano. E aí, não tem jeito de pastor ninguém saber, só o Espírito que consegue ver a tua mente e dizer assim, você eu não conheço, você eu conheço, você eu não conheço, você eu conheço. Conseguiram captar o problema aqui? Ou seja, a coisa vai além. Deus vem e fala assim, estou num programa de imigração. Você vai lá na África, lá no Brasil, lá mostrar para eles o que é ser um cidadão americano, para ele falar assim, eu quero ir para os Estados Unidos. E como é que você tem que fazer? Você tem que viver como um cidadão americano no top. Aí você fala, mas Senhor, eu sou pecador, eu não consigo. Eu sei, para isso eu vou te dar o fruto do Espírito, que é uma dádiva, vai te dar de graça. Você só precisa de uma coisa: deixar que eu opere em você. Então,
vamos colocar em miúdos aqui. Se o Evangelho chegou na sua casa e não mudou a sua vida, o Evangelho não chegou na sua casa. Agora, se você conheceu coisas, está tentando ser salvo, fazendo essas coisas, você é um fariseu legalista e não vai para lugar nenhum, só vai para o inferno, do mesmo jeito, guardando sábado e fazendo reforma de saúde. Só que se o Evangelho chegou lá e você continua intemperante, é porque o Espírito Santo não está atuando na tua vida. Porque quem atua é você, é o seu gosto, é a sua maneira de ser. Só que agora, se você está lutando com Deus e Ele está lhe transformando diariamente, o que acontece? Porque a mudança não é um passo de mágica. Você não sai do tanque batismal assim, me belisca, eu quero ficar nervoso. Não consigo. Perdi todo o desejo pecaminoso. Acontece isso? Não, é um processo. Você percebeu que o problema está aqui? E não na ação, é o porquê você faz e não o que você faz. Então, essas perguntinhas assim, pode fazer isso, é ponto de salvação ou não? Reflete uma pessoa que não conhece o que é salvação. Porque quando você sabe o que é salvação, você se batizou, você faz o quê? Você pega tudo que tem na sua geladeira, joga fora, o seu guarda-roupa joga fora, da sua televisão, tudo, e fala assim, Senhor, o que é que vem? Não vive mais eu, é Cristo agora. E conforme Ele vai revelando, você vai fazendo o quê? Não, você já arrancou. Agora é Deus, e se Deus falar assim, agora você só vai usar sapato branco, você faz o quê? Só branco. E agora é preto, você vai fazer? Só preto. Agora, por quê? Porque é o meu Deus. Eu creio nele, ele sabe o que é melhor para mim. No momento que você começa a dizer, mas por que tem que fazer isso? Pé, ser humano, já colocando o seu gosto aí. Salvação, irmãos, é um processo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá em Romanos, capítulo 5 de novo. Versículo 9, o que diz? Bom, vamos começar aqui, ó. Versículo 8, o que diz? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Passado. Um ato salvífico passado. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da... O que é que está dizendo aqui? Seremos é o quê? Futuro. Eu vou ser salvo. Mas peraí, eu já não fui salvo? Você percebeu que o povo fala, não, salvação é um ato passado. Sim, tem um elemento passado. Eu fui justificado, mas eu vou ser salvo ainda. Aí o versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, já sou amiguinho de Deus, já morri para o pecado, seremos o quê? Salvos pela sua vida. O que é ser salvo pela vida de Cristo? Do jeito que Jesus viveu, eu vou estar vivendo. Eu estou imitando a vida, eu vivo agora uma nova vida, não é mais a minha. Então, pedir perdão e aceitar a oferta de graça de Deus, para mudar meu status de pecador para filho de Deus, é um ato divino, graça. Fui salvo. Estou reconciliado. Andar nesse mundo, segundo Jesus andou,
é um ato de graça, porque eu não tenho poder. Ele me dá o poder do Espírito, o fruto do Espírito, o amor, paz, mansidão. É um ato de graça. Estou sendo salvo. E lá no fim, aquele que, chamado, eleito e fiel, permanecer com Deus, vai acontecer o quê? Vai ser salvo completamente do pecado e ser plenamente transformado. Então, salvação é um processo e não um momento, um evento. E nesse processo envolve o quê? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E cada um está num estágio diferente disso. Nós somos transformados de glória em glória. Por isso que eu não posso olhar para a irmã e falar assim, mas a irmã, ainda assim, eu já mudei. Não, cada um está sendo dirigido pelo Espírito. Eu só não posso rejeitar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo chega, Wagner, não pode usar mais óculos, no céu não pode ter óculos. Acabou, não pode, Deus falou, acabou. Mas eu não posso chegar e falar assim, mas você ainda, tantos anos de igreja, ainda assim, hein? Não, o máximo que eu posso fazer é tentar ser uma influência, mostrar o texto da Bíblia. E olha, irmãos, a coisa é tão interessante, olha, eu fui pastor num distrito lá no interior do estado de São Paulo, o meu programa era meio kamikaze, eu pregava em todas as minhas igrejas toda semana. Eu mudei os cultos, domingo eu ia em 2 igrejas, terça eu ia em 2, quarta em 2, quinta em 2, o máximo que eu tive foi 8 igrejas. Pregava toda semana em todas as minhas igrejas. E aí tinha um grupinho que eu ia na quarta-feira, sempre lanchava com eles lá, e o diretor do grupo, eram umas 15, 16 pessoas no grupo, era uma família, todo mundo de uma família só, e só um irmão que não era da família. Um belo dia muda uma irmã para lá de uma outra cidade, que não era da família. E o diretor do grupo, vamos imaginar que ele tinha um problema lá, nem lembro qual que era, mas ele tinha um problema. Ele só andava de sapato branco, e não pode, a Bíblia diz que não pode usar sapato branco. Só imaginando isso. E eu falei, mostrei o texto, peguei Ellen White, fiz pregação. 3 anos e meio, sabe? Toda semana eu dava uma cutucada ali, de um jeito e o outro, com um jeitinho. E texto aberto, e falando, irmãos, não olha, irmão não pode, olha aqui, testemunhos secretos, Ellen White diz, e não sei o quê. Nada. 3 anos e meio, sim, martelando, um belo dia, depois de 3 anos e meio, estamos na casa dele, essa irmã nova que veio, foi na igreja com um sapato branco, todo escandaloso. Aí a mãe dele fala assim, você viu? Pastor, o senhor tem que conversar com essa irmã. Por quê, irmã? O senhor viu? Ela veio aqui com um sapato branco, olha, Ellen White diz assim, a Bíblia diz assim, não pode usar sapato branco. Ele vira para mim e fala, pastor, verdade, né? Não pode. Por que o senhor nunca me falou? Que eu também uso. Por que o senhor nunca me falou? 3 anos e meio falando. Seja sincero, isso acontece contigo, você lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, de repente, lá na frente, você lê e fala o quê? Estava isso aqui? Eu só não posso rejeitar a voz do Espírito. Quando ele vem e me impressiona com alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Cair de joelho e pedir poder para mudar, que nem mudar eu tenho poder. Eu tenho poder para escolher, mas não para fazer. Também não podemos comparar as pessoas com o nosso crescimento, porque o meu crescimento é diferente do crescimento dela. Ela pode estar mais avançada do que eu em alguma coisa e eu posso estar mais avançada que ela em outra coisa. E vai chegar a hora e o momento em que os olhos vão se abrir para aquilo também, mas eu não posso. Deu para entender isso, irmãos? Então, reforma de saúde é ponto de salvação? A pergunta está errada. Ela não corresponde ao projeto de salvação bíblica. Deus tem um projeto de vida para você e para qualquer salvo que inclui reforma de saúde? Tem. Mas isso é para quem foi salvo.
e não para salvar ninguém. Deu para entender isso? Agora, e se eu rejeito a revelação? Eu estou rejeitando a salvação. Agora, há uma diferença entre aceitar a revelação e conseguir pôr em prática. Isso pode acontecer o quê? Demorar um tempo. E tem alguns que foram tão longe no pecado que algumas coisas eles nunca vão conseguir pôr em prática. E não é desculpa. Vou dar um exemplo. O sujeito foi tão longe que ele perdeu a perna. Que médico aqui vai conseguir pôr uma nova perna para ele? Ele pode pôr uma prótese, mas não põe uma nova perna. Olha, às vezes, na misericórdia de Deus, Deus faz aquele milagre ali, assim, e restitui. Mas o cara usou droga a vida inteira. Danificou todos os circuitos neurais. Se você vê, tá, um mapa cerebral de um cara drogado, como estão as dopaminas, serotoninas ali, e vê de uma pessoa normal, você fica assustado. Ele pode deixar a droga e nunca mais usar. Se não for a misericórdia de Deus, não volta ao que ele era antes. E ele sempre vai ser o quê? Mais fraco. E aí sabe o que ele vai precisar? De você, para abraçar ele e carregar junto. Como igreja. E não de alguém, para acusá-lo que ele está caindo. Então, tem processos. É por isso que um adventista de quarta geração deveria estar anos-luz de qualquer pessoa do mundo, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Eu falo para os teologandos ali, nem lá em Belém, tem algumas coisas muito bonitas, outras que são precárias. Nem esgoto ainda é céu aberto. Em vários lugares. Quem já foi para lá sabe disso. Você anda na rua, o cara, a casa dele está aqui, ele põe lá sofá, o que ele quer jogar fora, ele joga na rua. Aquele troço, aquele lixo e tal. Aí eu falo para os teologandos assim, amigo, no seu bairro, sua casa tinha que estar capinadinha, não podia ter mato na frente. Pintadinha. De acordo com as suas possibilidades financeiras. Ajeitadinho, limpinho. Você tinha que fazer uma hortinha. Para o vizinho olhar e falar assim, nossa, sua casa tinha que ser a referência no bairro. Você não podia ser o caloteiro. Onde o evangelho chega, há transformação. Ou então não é evangelho. Onde chega a salvação, ocorre o quê? Transformação. O que nós estamos vendo normalmente com a igreja? Nem sempre acontece isso. Em vez de melhorar, está acontecendo o quê? Estamos ficando mais parecido com o mundo na maneira de comer, beber, vestir, etc. Nós estamos dizendo assim, o Espírito Santo não tem poder para me libertar do pecado. Na verdade, muitas vezes, quando fazemos esse tipo de pergunta, carne, sábado, isso, aquilo, é porque eu não quero abandonar alguma coisa que o Espírito Santo já começou a tocar que eu deveria abandonar. Eu não quero abandonar, o que eu faço? Não vamos ser legalistas. Esse é o problema. Em 1956, minha avó conheceu o Evangelho. Minha avó era médium espírita. E não era qualquer médium, não. O troço ruim aparecia para ela lá de
Meu tio, moleque de 7 anos, saiu um câncer aqui, aquela bola desse tamanho, assim, só crescendo. Foi no médico, tem que fazer não. Aí foi lá no centro. Aí o espírito de luz que aparecia para ela, falou assim, ó, ele vai dormir sozinho no quarto. Aí mandou ela fazer isso, um monte de coisa lá. E ele pôs lá. Ela fez tudo o que pediu. No outro dia, o tumor estava no pano e a face dele limpinha, direitinho, como se nada existisse. Esse aqui andou pelo mundo, ele sabe que o diabo tem poder para fazer essas coisas. Aqui a gente quase não vê isso. Belo dia ela encontra a Bíblia. O irmão dela foi para um seminário para ser padre e voltou, trouxe aquela Bíblia grande, mas nunca tinha lido a Bíblia, 36 anos de idade. Falou, mãe, posso levar a Bíblia? Posso. Ela abre a Bíblia e cai lá em Números. Quem consulta os mortos aqui não é de Deus. Ela leva um susto. Fecha. Abre e cai em Isaías. Quem consulta os mortos tal não é de Deus. Espiritismo não é de Deus. Não vou mais lá. Centro não é de Deus. E começa a ler Gênesis. Aí descobre sábado, carne de porco. E conforme vai descobrindo, ela vai tirando. Aí muda uma família adventista no fundo da casa dela. Passa o primeiro sábado, está ela lá e as filhas lendo a Bíblia. Segundo sábado, ela e as filhas lendo a Bíblia. No terceiro sábado, eles... Ô, dona Lídia, por que a senhora fica aqui com as filhas lendo a Bíblia no sábado? Fala, porque está aqui, ó, diz que sábado é dia de guarda, então. Resumindo a história, eles oferecem estudo, ela decide se batizar. No dia do batismo, vai a mãe dela com um chicote na igreja para bater nela e no pastor. Foi a polícia lá. Foi o maior escarcéu. 5 anos sem conversar com a mãe. Ela ia atrás, ela entrava na casa, a mãe fugia. Você não é mais minha filha. Passado alguns anos, eram 12 irmãos. 6 morreram de cirrose perto dos 40 anos, porque era tudo gente boa. Morrer de cirrose, doutor, perto dos 40 anos, é por quê? Hã? O que vocês me dizem? Quem morre de cirrose perto dos 40 anos, que aconteceu o quê? Pouquinha coisa de álcool, né? Quando chegou nos últimos dias da minha bisavó, últimos dias assim, né? Os últimos 10, 15 anos de vida dela, ela chegava para todo mundo e dizia assim, vai para a igreja de Lidinha, que é minha avó. Por que ela foi bater naquele momento e depois mandou todo mundo ir para a igreja de Lidinha? Porque os filhos de Lidinha e Lidinha, ninguém morreu de cirrose, todo mundo se tornou médico, advogado, gente boa, com família, sem problemas e tal. E ela olhava o resto, olhava os filhos de Lidinha e falou o quê? Ali é melhor. Vai para lá. O Evangelho salva, liberta do pecado. E você continua no pecado, voluntariamente, escuta bem o que eu estou dizendo, rejeitando, para satisfazer o teu gosto, tem que cair um pouquinho mais de joelho e falar, Senhor, me transforma. E Ele vai dar essa transformação. Mas não é passo de mágica, não. Vai ter que ser muito joelho dobrado. Então, irmãos, esses trocinhos aí, isso aqui salva, não salva. Quem salva é Deus, através de Cristo. Mas para que Ele me salva? Para ser livre do pecado. E para ser uma testemunha do poder de Deus no mundo. Se nós como igreja fôssemos essa testemunha, a gente tinha muito mais pessoas querendo conhecer a Deus do que tem hoje. Dúvidas? Pergunta. Porque você fala, às vezes você acha que o povo entendeu e você não conseguiu se expressar direito, que também é pecador e tem falhas na comunicação.
Resumindo a história, eu achava sempre, como o pastor falou, que a culpa era da outra, né? O meu quarto brilhou, entrou um anjo. Ele era metade luz, metade escuridão embaixo. E eu me encolhi bem na cama, assim, porque eu morri de medo de morrer. Na hora, foi assim, aquela sensação de morte mesmo. E ele tocava no meu pé sem falar nada, mas o som dele era que nem diz a Bíblia, o som de muitas águas. Ele disse bem assim para mim: você tem que olhar para ela com amor. É você que tem que mudar. Se você não mudar, você vai morrer. Por isso que eu estou aqui, metade luz, metade trevas. Se você não mudar o seu caminho, você vai se perder. É você que tem que mudar, porque ela não conhece o Evangelho. Então, é um testemunho. Sim. Agora, uma coisa interessante, né? Deus, ele trabalha de diferentes maneiras. Aquilo que o anjo falou para ela, já não estava na Bíblia? Só para a gente pensar. Às vezes Deus tem que vir aparecer com o anjo para a gente fazer o quê? Mas já está lá na Bíblia. O que nos falta muito, como povo em geral, é ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia. Está lá. Meu povo perece por... Mas Deus é bondoso, Ele vem, Ele nos comunica, o Espírito Santo está toda hora assim na mente da gente, né? Às vezes minha esposa fala assim: amor, o Espírito Santo me incomodou e eu não fiz. Em coisinhas pequenas. Então às vezes Ele pode aparecer, mas na maioria das vezes Ele faz o quê? Cutuca aqui a nossa mente através da palavra. Nós precisamos ser mais sensíveis e orar mais, mas e buscar mais. Tem alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Pastor, eu tenho uma pergunta. Em relação à mensagem de saúde, no seu ponto de vista, como que o senhor enxerga assim, as dificuldades para se falar sobre o assunto? Quais são os erros mais frequentes ao abordar o assunto para a igreja? Porque eu vejo muitas vezes assim uma dificuldade tanto de compreensão por quem ouve, quanto da transmissão do conhecimento da parte de quem transmite. Na sua visão, assim, quais são os erros mais frequentes, principalmente para quem transmite essa mensagem? Bom, nós temos alguns problemas no seguinte sentido. Às vezes acontece, e não é maldade. Por exemplo, a pessoa se converteu, ela fica tão desesperada querendo salvar a família, que ela faz o quê? Que ela não consegue dar tempo para as pessoas. Aquilo que aconteceu com ela, ela não faz com o outro, ela fica o quê? Não, mas você tem que abandonar. E às vezes acontece isso com a gente. Ela está com uma boa intenção, mas não está dando tempo, sufoca a outra pessoa. Existem algumas pessoas, e aí estou dizendo assim, mas você não consegue entrar na mente da pessoa para saber o que é o que não é, que ela tenta se justificar com santidade. Então ela tem algum problema, para esconder o problema, o que ela faz? Tenta ser o mais santo da igreja. Então, o pastor Orne, que foi meu professor de teologia, dizia assim: homem que tem muito problema com roupa de mulher, saia de mulher, tem algum problema com mulher. Então, é um outro problema que pode ocorrer. Agora, como fazer? Quando você vem no coletivo, mostra o princípio de forma geral, de acordo com a Bíblia. Quando você vai no individual, procura a sabedoria de Deus para trabalhar no nível em que a pessoa está. Jesus falou para os discípulos: eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não estão prontos. O que ele fez? Não falou, o Espírito Santo vai revelar depois. Mas nós queremos já falar tudo de uma vez, né? Conversão num dia só.
mas vamos orar a Deus. Não é falar o que eu quero falar, é falar o que a pessoa precisa ouvir. E eu só consigo isso através de oração, porque eu não sei o que vai na mente dela. Quando eu estava no distrito, tinha algumas pessoas, principalmente uma senhora lá que era, sabe, aquelas pessoas assim, bem bravas e tal. Aí ela vinha e soltava os cachorros e eu ficava quieto. Mas eu estava ali orando, Senhor, o que eu falo para essa mulher aqui agora, né? E orando, e não vinha nada na minha mente. Então, o que eu queria falar, eu sabia. Mas aí eu ficava quieto, porque não veio nada. Às vezes vinha, e assim, sabe, vinha uma história da Bíblia, ou um episódio, ou alguma coisa dos pioneiros, e aí eu falava. Se não vinha nada, eu ficava quieto. Na maioria das vezes eu ficava quieto, orando ali. Aí depois ela veio e falou assim, depois de um tempo, pastor, o senhor fica quieto, a pior coisa é que o senhor desse uns 10 tapas na minha cara. Aí a outra falou, essa estratégia do pastor funciona. Elas não sabiam que não era estratégia, eu não sabia o que falar mesmo. Não tinha estratégia nenhuma ali. Eu só estava orando, não sabia o que fazer. Então, para eu não estragar, fiquei na minha, esperando, e em outros momentos já não. Foi uma irmã lá em casa, ai, pastor, nós temos aqui, não sei o quê, olha o fulano, Beltrano, não sei o quê. E eu comecei a orar, Senhor, o que eu faço? Aí veio assim, bom, comecei a escrever tudo, irmã, como é que é? Acabou de escrever tudo, falei, irmão, vamos resolver esse problema. Eu não conheço essas pessoas, a senhora conhece. Então, a grande responsabilidade é da senhora. Então, tá, assina aqui que eu vou lá com a senhora para resolver isso. Ah, não me envolve, não. Então, para de fazer fuxico. Você não quer resolver o problema dos outros, é fofoca. Sim, foi na lata. Depois eu falei, mas senhor, acabou. Enquanto eu estava lá no distrito, ela não fez mais fofoca. Mas eu não premeditei fazer isso. Não fui lá para falar, você é fofoqueiro. Não, sabe? Um outro casal lá que estava vindo na igreja, me chegou na quinta-feira à noite do evangelismo e falou, pastor, o senhor tem que ir lá na minha casa. Meu pai está com câncer, está morrendo, você tem que salvar ele. Eles eram católicos. O que é que ele imaginava? Eu dar extrema unção. Ele nem imaginava cura, mas extrema unção. Mandar ele para o céu. E, gente, totalmente fora da nossa teologia, o que eu vou fazer? Aí viu o horário que ele podia, que eu podia, era no domingo de manhã. Isso foi na quinta noite. Foi um martírio, sexta, sábado. Sabe que eu estudando a Bíblia, lendo, e lendo Ellen White, o que eu vou falar com esse homem? Mas minha preocupação era a família, de eu falar alguma coisa, que a família ficasse satisfeita, que resolveu o problema. E sabe o que é que veio na minha mente fazer? Nada. Li a Bíblia, li livro, nada que, sabe, quando nada parece palatável que vai resolver o problema? Aí fui para a casa da mulher assim, né, e orando, Senhor, me ajuda, e chego lá, nada. Aí entro no quarto para falar com o Senhor, faço uma oração, o homem dorme. Aí ela fala assim, pastor, desde sexta ao meio-dia, está com dose máxima de morfina, de não sei o quê, e gemendo de dor e não consegue dormir. Ele dormiu, eu falei, deixa ele dormir, deixa ele descansar. E saí, continuei conversando com eles e orando ali, Senhor, e agora, né? Pelo menos ele está... O que eu vou falar para esse homem? Olha, isso era 10 horas, fiquei até 12:30. E o homem roncando, dormindo, não acordava. Fomos lá no quarto e tal. E ela, pai, não sei, e o homem não acordou. Aí eu falei, olha, eu tenho que ir e tal, não sei o quê. Ai, tá, pastor, fiz uma outra oração e fui embora. Saí dali frustrado. O que eu fiz? Nada. A mulher queria que eu salvasse o pai, não fiz nada. Fiz uma oração no começo, uma oração no final, e ainda a minha oração eu achei muito fraquinha, sabe? Que eu não sabia o que falar, como falar.
Quando foi domingo de madrugada, ela me liga, meu pai morreu. Eu falei, ixi, agora desgraçou tudo. Eu ainda estava pensando em ir lá depois para fazer uma outra visita, sabe? Aí fui fazer o funeral. Fiz o funeral, eles eram católicos, o padre foi chamado, o padre não foi, mas eu estava lá. Passou 40 minutos, o padre não foi, o pessoal lá da funerária, do cemitério, não, tem que enterrar. Ela falou, pastor, o senhor pode falar alguma coisa? Claro. Fiz lá rapidamente. Quando acabou de enterrar, acompanhei a família, e eu sou ruim disso, sabe, de funeral. Eu sou a pessoa que chego, brinco e tal, agora eu vou chegar lá, o cara não está bem, fala, e aí, tudo bem? Eu não sei. Eu chego, meus pêsames para mim é como se não tivesse o que falar, né? Eu acompanho o casal até a casa deles. Aí ela vem, me abraça e fala assim, pastor, obrigado, você salvou meu pai. Eu não tinha feito nada, gente. Não fiz nada. Deus que fez alguma coisa na cabeça dela ali. Então nós teríamos que tentar viver mais pensando no outro e não na gente. Aí ia resolver muito desses problemas. O que o outro precisa? Às vezes o que ele precisa é só um abraço. Às vezes o que ele precisa é falar, filho, acorda. Mas aí, só a direção do Espírito Santo para mostrar isso. Não tem fórmula mágica, nem receita de bolo para isso. Não tem. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não sei se ficou claro. Nessa questão que ele falou também, tem o ponto de que nem sempre aquilo que está sendo falado de forma ruim. Mas o simples fato de falar sobre saúde, sobre alimentação, já é um ponto de reserva para muitas pessoas. Então, a forma delas receberem isso e transmitirem isso para outros, você viu lá, esse povo já está vendo de novo falar. É porque eles também têm uma aversão a isso já. Aí entra o ponto de que eu não posso pensar em mim, mas eu tenho que pensar no outro. E orar para que Deus oriente essa pessoa também, para que ela chegue no momento, né? Só que com a doença da minha filha, eu percebi um detalhe. Eu chegava para o povo e falava assim, e a sua filha? Ela não pode, isso é uma questão de saúde. Tá. Só que o povo de fora aceitou muito mais do que os de dentro. Os de fora respeitavam 100% e na hora. Eu tive vários de dentro, mas o senhor não está sendo muito duro? Eu falei, não, ela é alérgica, ela vai morrer. Filho. Mas vai mesmo? Os de fora, não. Aí com os de fora, gente, eu não tenho problema. Várias vezes chega o cara, pastor, o senhor quer um cafezinho? Eu falo, não, obrigado, uma água. O senhor não toma café? Faz mal para mim. Faz mal para o meu estômago, me dá dor de cabeça. Pronto. Então tá. Ele vai fazer o quê? E respeita sem nenhum problema. Não sei, pelo menos na minha experiência. Depois do problema que eu tive com a minha filha, das alergias que ela teve, eu descobri o quê? O cara, o senhor quer comer isso aqui, pastor? Olha, isso aqui faz mal para mim. Eu tenho estômago fraco. Pronto. Ninguém me cria problema nesse sentido, de ficar, sabe? É chato. Aí até a pessoa fala, eu como de tudo. Que bom, né? Que bênção. Eu não. Mas não é o momento de eu ensinar, porque não era aquele momento para eu falar isso. Só que com o passar do tempo acontece o quê? Nossa, pastor, o senhor não fica nem com gripe, né? O que o senhor faz? 51 anos. Fui tomar antibiótico pela primeira vez. O que o senhor faz? Perguntou. Agora vamos lá. Só que também na medida que ela pode assimilar.
Bom, irmãos, que Deus nos ajude e nós entendamos que salvação tem apenas uma coisa que é essencial: submissão completa à vontade de Deus. Nada mais te salva. Nada. Só tem isso. Quando você chegar a entender isso, você está como Paulo falando: morri para o mundo, o resto é lucro. Que Deus nos ajude e possamos realmente entender a grandeza, maravilhosa salvação que Deus nos oferece, que envolve tudo de bom para a nossa vida. Amém. Pastor Jean, nossa gratidão pela mensagem tão maravilhosa, tão clara, né? Quando o pastor me passou o tema e eu vi a pergunta, eu falei, nossa, pergunta polêmica, né? Aí hoje ele explicando, você vê, né, que a premissa está errada, né? Acho que a premissa da pergunta é completamente errada. E aí quando você entende o que é salvação, aí acho que tudo fica muito mais claro, né? Obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando você, seu ministério. Vou lhe pedir, pastor, se o senhor puder já fazer uma oração final para nós. Vamos nos colocar em pé. Temos uma palavra de oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado porque de maneira tão maravilhosa tem na Tua palavra essa revelação da graça de Cristo Jesus que nos liberta do pecado. Que ao estudar sobre essa graça, possamos compreender o Teu caráter de amor e tudo de bom que o Senhor quer para cada um de nós. E assim, possamos confiar em Ti em tudo, as coisas pequenas, nas grandes, e deixar que o Senhor dirija realmente a nossa vida. E nos transforme pelo poder do Teu Espírito. E possamos ser uma bênção para aqueles que entram em contato conosco. Em nome de Jesus. Amém.